verdades ocultas, as cartas e diários dos serial killers que sussurraram do abismo. Algumas histórias não deveriam ser lidas, algumas palavras não deveriam ser escritas, e algumas confissões foram feitas para nunca ver a luz do dia. Mas aqui, no Ecos do Além, nós abrimos essas portas, cartas proibidas, diários ocultos, palavras deixadas por homens que andaram lado a lado com a escuridão. Hoje, você vai ouvir as verdades escondidas por 4 dos assassinos mais enigmáticos da história. E eu te aviso, depois deste vídeo, talvez você nunca mais durma da mesma forma. Se prepare, porque a partir de agora, você está entrando nas sombras. Antes de continuar, se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal Ecos do Além. Aqui, nós mergulhamos no lado mais sombrio da mente humana. E para quem já faz parte dessa família de investigadores do oculto, prepare-se para o episódio mais profundo que já fizemos. E claro, depois de terminar este vídeo, maratone os outros casos aqui do canal. Você não vai querer sair dessa escuridão tão cedo. David Berkowitz, o filho de Sam e as cartas do demônio, cartas escritas à mão, com ameaças, insultos e um suposto pacto demoníaco. David Berkowitz, o filho de Sam, aterrorizou Nova York entre 1976 e 1977. 6 mortos, 11 feridos, e uma cidade inteira vivendo em pânico. Ele dizia receber ordens de um demônio que vivia no corpo do cachorro do vizinho. Mas anos depois, confessou que tudo era mentira. Uma farsa criada para manipular. Suas cartas, provocativas, teatrais, arrogantes, não eram apenas mensagens. Eram armas psicológicas, combustível para o medo, mito. E no fim, o verdadeiro demônio jamais esteve no cachorro. Sempre esteve dentro dele. Quem foi o filho de Sam? David Berkowitz nasceu em 1953, no Brooklyn. Adotado ainda bebê, cresceu carregando um sentimento profundo de abandono. Serviu ao exército, morou na Coreia e voltou aos Estados Unidos como um homem silencioso, mas em ebulição interna. Em 1976, Nova York mergulhou no caos. Jovens eram atacados dentro de carros, sempre com tiros de um revólver calibre 44. A cidade virou um palco de medo coletivo, e Berkowitz estava no centro de tudo. O início da loucura, a voz do demônio. Durante os interrogatórios, Berkowitz afirmou que um demônio o ordenava a matar. Um demônio que, segundo ele, falava através do cachorro do vizinho, Sam Carr. Sim, um cachorro possuído, mas anos depois ele confessaria. Tudo não passava de uma mentira construída para confundir a polícia, manipular a mídia e alimentar o próprio mito. As cartas que mudaram o caso. O grande diferencial deste serial killer não foram apenas os crimes, mas as cartas. Berkowitz escrevia com ironia, provocação e arrogância. Assinava como Son of Sam e dizia estar preso a uma força maligna. Ele descrevia prazer pelo medo, insultava detetives e insinuava que nunca seria capturado. Essas cartas reacenderam o pânico na cidade e transformaram o assassino em um espetáculo midiático. E era isso que ele queria: mensagens ocultas e fanatismo. Os especialistas perceberam algo perturbador. As cartas não eram apenas confissões. Eram construções teatrais. Elas misturavam fanatismo religioso, delírios, símbolos demoníacos e referências pessoais que só ele entendia. Era psicose? Era manipulação? Ou uma maneira de se tornar maior do que seus crimes? A verdade é que Berkowitz usou as cartas para fabricar sua própria lenda, e funcionou. A prisão e a revelação que mudou tudo. Em agosto de 1977, ele finalmente foi capturado. Trabalhava como carteiro. Vivia em um prédio comum, parecia invisível. Mas quando perguntado sobre o demônio, ele admitiu: eu inventei tudo. As cartas eram mais perigosas do que qualquer arma que ele tenha usado. BTK. O serial killer que se entregou por um disquete à vida dupla de BTK. Ele admitiu: eu inventei tudo. As cartas eram mais perigosas do que qualquer arma que ele tenha usado. Imagine um homem que sorria para seus vizinhos. Liderava reuniões da igreja, brincava com crianças na rua.
Agora, imagine esse mesmo homem amarrando, torturando e matando suas vítimas, no silêncio absoluto de sua vida dupla. Dennis Rader, BTK. Bind, Torture, Kill. Amarrar, torturar, matar. Ele enviava cartas para desafiar a polícia, poemas mórbidos, descrições de tortura, relatos detalhados, tudo para alimentar o próprio ego. Perguntou para a polícia. Arquivos digitais podem ser rastreados? Combustível para o medo. Seu nome apareceu na tela dos investigadores. Dennis, Igreja Luterana. O lugar onde era presidente do conselho. Foi assim que BTK, o serial killer que queria ser lembrado. Relatos detalhados, tudo para alimentar o próprio ego. Sendo capturado pela própria vaidade. Dennis Rader parece comum. Funcionário de um departamento municipal, pai, marido, voluntário na igreja luterana. Mas dentro dele crescia uma obsessão antiga: controlar. Controlar pessoas, controlar narrativas e controlar o medo. Entre 1974 e 1991, ele assassinou 10 pessoas, todas escolhidas, observadas e preparadas como parte de um ritual meticuloso. O significado de BTK Bind: Torture, Kill, amarrar, torturar, matar. Ele mesmo inventou esse nome, como se estivesse criando sua própria marca de terror. As cartas, o ego que grita no papel. As cartas de BTK eram um espetáculo macabro. Ele descrevia crimes com frieza, escrevia poemas distorcidos e desafiava a polícia a pegá-lo. Ele queria ser lembrado. Ele queria ser um personagem. E quanto mais a mídia falava dele, mais ele escrevia. BTK não matava apenas com as mãos, ele matava com as palavras, o silêncio. E o retorno mortal. Depois de 1991, BTK desapareceu. Sumiu completamente. E o caso foi esfriando. Até que em 2004, mais de 30 anos após o primeiro crime, uma carta aparece na caixa de correio de um jornal local. Por quê? BTK sentia falta da atenção. O disquete que o traiu. Rader perguntou à polícia se arquivos digitais poderiam ser rastreados. A polícia mentiu. Disse que não. Ele acreditou. Mandou um disquete. E em segundos os investigadores encontraram o nome Dennis e a localização exata de onde o arquivo foi criado. Uma igreja luterana. A igreja onde ele era presidente do conselho. O assassino que queria ser visto, finalmente foi. A queda do monstro com ego demais. Quando preso, ele não lutou. Ele apenas se gabou. Falou de suas fantasias, seus planos, seus rituais e de como adorava ser chamado de BTK. No final não foram fingerprints, DNA ou testemunhas. Foi vaidade. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. E as confissões que ninguém deveria ouvir. Alguns assassinos matam por impulso. Jeffrey Dahmer queria algo mais profundo, controle. Dahmer não queria apenas matar. Ele queria transformar pessoas vivas em objetos, em companhias permanentes. Por isso tentava criar zumbis. Perfurava o crânio de vítimas vivas e injetava ácido em seus cérebros. Ele registrava tudo em fotos, para manter lembranças quando seus experimentos falhavam. Suas confissões, frias, calmas, quase didáticas, revelam a mente de alguém que compreendia racionalmente seus atos, mas não sentia culpa alguma. Era como se Dahmer tentasse preencher um vazio interminável, e cada vítima fosse uma tentativa de silenciar esse buraco dentro dele, a máscara da normalidade. Jeffrey Dahmer parecia tímido, reservado, quase invisível. Um jovem solitário, alcoólatra desde cedo e incapaz de criar vínculos. Mas dentro dele existia um vazio crescente, que ele tentou preencher com fantasias cada vez mais violentas. Entre 1978 e 1991, essas fantasias se tornaram realidade, a obsessão pelo controle absoluto. Dahmer confessou que o objetivo nunca foi matar. Para ele, a morte era apenas um obstáculo. O que realmente desejava era transformar suas vítimas em seres completamente submissos, incapazes de resistir ou abandonar sua presença. É por isso que tentou criar zumbis, perfurando o crânio de vítimas, ainda vivas, e injetando ácido ou água fervente em seus cérebros. Própria. As confissões, a mente de Dahmer sem filtros. Nas entrevistas e depoimentos,
Dahmer falou com frieza, sem pressa, sem emoção. Descreveu como fotografava tudo, para manter lembranças quando seus zumbis não sobrevivessem. Falou do canibalismo não como ritual, mas como tentativa de manter parte da pessoa comigo para sempre. E admitiu que sabia que tudo aquilo era errado, mas não conseguia parar. Essas confissões não foram cartas, mas foram documentos tão reveladores quanto remorso ou manipulação. Dahmer demonstrou algo que muitos chamaram de remorso. Ele falava sobre culpa e arrependimento. Mas psiquiatras revelaram outra verdade. O remorso dele era racional, não emocional. Ele entendia que aquilo destruía vidas, mas não sentia isso. E essa frieza é o que torna sua mente tão assustadora. A queda do predador silencioso. Dahmer não foi capturado pela polícia, mas por uma vítima que conseguiu fugir. Quando os policiais entraram em seu apartamento, encontraram fotografias, instrumentos, restos humanos e provas suficientes para chocar o mundo. Suas confissões posteriores mostrariam que ele nunca planejou parar. Ele planejava apenas aperfeiçoar. Israel Keyes, o serial killer perfeito que queria ser invisível. Agora, imagine um assassino que enterrava armas, cordas, facas, munição, anos antes de escolher a vítima. Israel Keyes não matava por impulso. Ele coreografava o crime perfeito. Ele viajava pelo país sem padrão algum. Enterrava murder kits em locais remotos. E só depois, anos mais tarde, voltava para caçar alguém que simplesmente estivesse no lugar errado. Durante as entrevistas, ele falava com um controle emocional quase inumano. Nenhuma ligação emocional, nenhum remorso. Apenas estratégia, apenas poder. Seus diários continham códigos, desenhos obscuros e frases enigmáticas. Sua carta de suicídio, um poema caótico, não confessava nada. Ele queria morrer como viveu, invisível. E quando tirou a própria vida na prisão, levou para o túmulo o número real de suas vítimas. O predador invisível. Israel Keyes vivia como um homem comum. Pai, namorado, vizinho educado, trabalhador dedicado. Mas por trás da rotina, ele planejava crimes com uma precisão militar. Keyes viajava entre estados, mudava rotas, desligava celulares, evitava padrões, ele projetava o crime perfeito. Os kits da morte. O método mais perturbador de Keyes eram os murder kits. Baldes enterrados pelo país, contendo armas, facas, algemas, dinheiro, munição. Ele enterrava o kit, ia embora e voltava anos depois para cometer o crime como se estivesse seguindo uma coreografia. Para Keyes, o assassinato não começava com a vítima. Começava com o planejamento. As confissões frias. Quando finalmente capturado, Keyes falou com um controle emocional quase inumano. Descrevia sequestros e mortes como quem descreve tarefas domésticas. As investigações revelam que ele evitava qualquer ligação pessoal com as vítimas, porque o que ele queria era poder, não emoção. Ele disse, eu escolho, eu decido, eu controlo. Cada palavra parecia calculada. Os diários e a carta final. Os diários de Keyes não eram confissões diretas. Havia códigos, desenhos, frases desconexas e listas de locais. Tudo organizado e ao mesmo tempo caótico. Sua carta de suicídio, encontrada após sua morte em 2012, parecia poesia macabra. Versos sobre morte, escuridão e destruição. Mas não havia nomes, não havia números, apenas sombras. Até no final, Keyes queria permanecer invisível. O serial killer, que odiava a fama. Ao contrário de BTK ou Dahmer, Keyes não queria reconhecimento. Ele odiava que o comparassem a outros assassinos. Ele queria ser um fantasma. Seu maior medo? Ser lembrado. Seu maior prazer? Enganar o FBI. A captura e o silêncio final. Keyes foi capturado depois de sequestrar uma jovem no Alasca. Meses de entrevistas revelaram apenas fragmentos da verdade. E então, antes que o FBI conseguisse descobrir a lista completa de vítimas, teu suicídio na cela, em 2012. Ted Bundy.
o narcisista que usou cartas para manipular o mundo. Ted Bundy não deixava apenas vítimas. Ele deixava performances. Carismático, inteligente, sedutor, Bundy manipulava jornalistas, policiais, advogados e até seus próprios seguidores. Suas cartas, negava culpa, invertia fatos, criava versões alternativas de si mesmo. Um teatro de manipulação, cuidadosamente ensaiado. Bundy não escrevia para confessar. Escrevia para controlar, para atrasar processos, para moldar sua imagem, para se colocar como protagonista, até do próprio julgamento. No fim, suas palavras se tornaram tão reveladoras quanto seus crimes. Mostravam um narcisista frio, calculista, alguém incapaz de sentir remorso e obcecado por atenção. A máscara do homem perfeito, 040 130. Bundy era o tipo de pessoa que ninguém suspeitaria. Carismático, educado, estudante de direito, voluntário político. Mas por trás desse sorriso ensaiado, existia um predador que sequestrava, violentava e matava jovens mulheres. Zoom mental no contraste. Essa dualidade que torna suas cartas tão perturbadoras. Porque nelas, Ted não confessa, ele atua, ele seduz, ele mente. As cartas que tentavam enganar o mundo. Durante sua prisão, Bundy escreveu inúmeras cartas negando sua culpa. Dizia ser vítima de perseguição. Dizia que tudo não passava de um grande mal-entendido. Mas cada linha, cada frase, revela a verdadeira intenção: manipular. Bundy escrevia como se estivesse interpretando um papel. Tentava parecer racional, inteligente, educado, como se fosse capaz de convencer até as autoridades de que ele era apenas um homem injustiçado. As cartas dele eram armas. Armas para atrasar processos. Armas para confundir jornalistas. Armas para manter vivo o mito de Ted Bundy. O bom moço que jamais faria mal a ninguém. O narcisismo escondido nas entrelinhas. Quando analisamos essas cartas hoje, percebemos algo claro. Elas não foram escritas para inocentar Bundy, mas para alimentá-lo. Ele precisava de atenção. Precisava ser admirado. Precisava controlar a narrativa, mesmo preso. É por isso que, nas cartas, ele raramente fala de suas vítimas. Para Bundy, o centro da história era sempre ele mesmo. A queda do mestre da manipulação. Mas no fim, nem todo o charme do mundo conseguiu salvá-lo. As cartas, entrevistas e notas pessoais tornaram-se evidências psicológicas contra ele. O homem que tentou manipular o mundo acabou expondo exatamente o que era: um narcisista incapaz de sentir empatia, remorso ou culpa. Essas cartas, esses diários, essas confissões são ecos do passado, fragmentos de mentes que caminharam lado a lado com a escuridão. E aqui no canal Ecos do Além, nós continuamos ouvindo essas vozes. Se você chegou até aqui, se inscreva agora, ative o sininho e prepare-se para maratonar os outros episódios, porque o próximo arquivo proibido já está esperando para ser aberto.